Hoje nós vamos fazer a reflexão do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo o maior mandamento. Todas as passagens de Jesus são belíssimas, mas ela tem um conteúdo mais belo ainda, porque ela fala sobre o amor que nós devemos desenvolver em nossas almas. E para exemplificar esse ensinamento, nós vamos ler a passagem bíblica, que diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. Um deles, que era doutor da lei, e veio-lhe fazer uma pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amareis a vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o primeiro e maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus, no capítulo 22, no versículo 30 a 40. Sempre que podia, Jesus procurava mostrar para as pessoas a importância de Deus em nossas vidas. Desde aquela época ele já vem frisando que Deus é muito importante. E nós, muitas vezes, nós não lembramos de Deus. Nós vamos lembrar de Deus só naquele momento em que nós estamos passando por alguma dificuldade emocional, financeira, de saúde. Aí nós vamos buscar Deus. Mas nós deveríamos todos os dias parar pelo menos uns 2 minutinhos e ver como é que está a nossa conexão com Deus. Porque se faz urgente que nós coloquemos mais Deus em nossa vida, que nós busquemos o seu amor, que já está dentro de nós. Nós somos centelhas divinas. Sendo centelhas divinas, nós somos a semelhança de Deus. Isso significa que o amor já está em nós. Mas nós precisamos deixar que esse amor se desabroche, que ele flua, para que a nossa vida possa se tornar uma vida melhor, uma vida mais gostosa de ser vivida, com mais bem-estar. Mas acontece que nós, muitas vezes, no dia a dia, com a correria, pela vida material, nós nos esquecemos de nos conectarmos com Deus, pelo menos 1 minuto por dia, fazermos uma reflexão e ver o quanto é que nós estamos e como estamos colocando Deus em nossa vida. Porque há muitas pessoas que vão em igrejas, que vão em vários lugares, né? Mas e o Deus? Está lá no coração da pessoa? Mesmo aqui na casa espírita, será que Deus está realmente em nossos corações? Todas essas reflexões nós devemos fazer constantemente, para que nós nos tornemos pessoas mais fáceis de conviver com as pessoas, para facilitar a nossa convivência, inclusive conosco mesmo. Porque hoje nós vamos aprofundar um pouquinho no que é amar a si mesmo. Porque nós falamos muito em amor, mas não sabemos como fazer esse amor por nós mesmos. E uma pergunta básica para que nós possamos fazer, além de compreender os ensinamentos de Jesus, é vivenciar os seus ensinamentos. E para isso nós precisamos urgentemente fazer o nosso intercâmbio com o nosso Pai Criador. Observamos, queridos amigos e companheiros, que o Mestre, através das suas palavras, nos coloca uma medida. E essa medida é a ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, vamos meditar um pouquinho sobre essa medida. E nós temos aqui algumas questões importantes. Como nós estamos exercendo o nosso amor para com Deus? O que significa amar a si mesmo? Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é da nossa família. Nossa família, nós estamos nela porque temos um comprometimento já feito anteriormente. Muitas vezes esse compromisso é para que nós nos ajudemos uns aos outros nessa nossa jornada evolutiva. Nós estamos ali para que nós possamos desfrutar da presença de cada um e do amor fraterno. Há também uma outra situação, é quando nós
encarnam na mesma família pessoas que têm dificuldades de relacionamento. É porque é ali que vai haver a oportunidade que eles possam resolver essa questão energética do amor e que eles possam desenvolver a fé, a coragem, a solidariedade e a fraternidade. E há também uma outra situação, é que alguns espíritos vêm na nossa família que nós nunca nos relacionamos, porque vai começar ali um novo reencarno na nossa família para começar um novo tipo de relacionamento. Vejam como é rico esse laboratório divino e que todos os dias nós temos oportunidade de nós nos melhorarmos. Começando com a nossa casa, com a nossa família, com nossos irmãos, nossos parentes. E daí nós vamos poder desenvolver o nosso amor. E esse amor vai ser expandido para qualquer lugar que nós formos. Mas a primeira pessoa que nós vamos ter que nos conviver é conosco mesmo. E o que é que nós estamos fazendo para nos amar? Nós aqui na doutrina espírita, nós falamos num processo chamado reforma íntima, que é buscar olhar para dentro de nós. Quais são os nossos defeitos, os nossos vícios? Como é que nós podemos mudá-los para nos tornarmos pessoas virtuosas? Nos tornando pessoas virtuosas, nós seremos pessoas mais agradáveis e poderemos desfrutar de toda a abundância de vida que existe disponível para nós a cada dia que nós amanhecemos. Será que nós estamos nos encantando quando acordamos? Encantando com o som de um pássaro, com a vida que está pungente para nós? Ou nós estamos naquele modo do complicômetro, acordamos já achando que está tudo errado, que não damos conta de nada e que a vida não tem sentido? Nós que fazíamos a escolha. Ou nós batemos o botãozinho do simplificômetro, que é simplificar a nossa vida, fazer com que ela se torne facinho de ser vivida, ou batemos no outro botãozinho, aí realmente já começamos o dia com tudo complicado e não damos conta daquele dia e no final do dia estamos completamente cansados, exaustos e não temos nem um minuto nem para pensar em Deus. O outro próximo pode ser também um companheiro de trabalho, um estranho, porque aquele lá vai nos mostrar muitas vezes aquilo que nós precisamos mudar em nós mesmos. Muitas vezes nós nos irritamos com alguém, mas nós devemos parar e pensar, por que dessa irritação? Essa irritação provavelmente é nossa. E aquela pessoa só veio cutucar aquele botãozinho. Aí nós ficamos achando ruim, brigando e assim por diante. Como também, se nós temos a beleza dentro de nós, o amor dentro de nós também vamos encontrar, o outro vai deixar com que isso floresça dentro. Por exemplo, se nós estamos na rua e vemos uma flor, se a beleza está dentro de nós, nós iremos achar aquela pequenina flor bela. Mas se nós estivermos tristes, cansados, magoados, vamos olhar a flor e não vamos enxergar nada. Então, o que eu quero dizer é que tudo depende de como nós nos comportamos na vida. Como é que nós enxergamos as oportunidades que nos são dadas para nós fazermos a reflexão de como estamos conduzindo o nosso caminho, sendo co-criadores com Deus da nossa realidade. Existem pessoas que surgem em nossos caminhos para nos ensinar alguma coisa. Outras estão no nosso caminho para nos provocar e para nos desafiar. No universo não existe o acaso. Muitas vezes nós reclamamos, somos muito bons de reclamar do parente difícil, do chefe exigente, do vizinho, e assim nós vamos reclamando e colocando culpa nos outros. Mas muitas vezes é aquele que nós achamos que é o nosso desafeto, é ele que vai nos mostrar o caminho daquilo que nós temos que fazer para nós nos melhorarmos. São pequenos esforços que constituem exercícios de tolerância, indulgência e de perdão. Amar quem nós desprezamos é observá-lo melhor e constatar seus valores para tê-lo em consideração. É minimizar o ódio para gradativamente e substituindo pelo sentimento do amor.
Precisamos nos conhecer e nos amar, pois a condição para amar ao próximo que Jesus nos colocou é que nós primeiro nos amemos. E amar ao próximo é necessário amar a si mesmo. Mas o que é amar-se? Mas será possível? Como é que nós podemos fazer? Sócrates era um filósofo da antiguidade grega e nos seus discípulos ele fazia um processo de pergunta e resposta e ele estava sempre questionando os seus alunos. E também mostrava para cada um deles o tamanho da ignorância que ele tinha. Que a pessoa precisava melhorar o seu conhecimento. Porque quanto mais nós temos conhecimento, mais nós temos condições de praticar o bem. Porque nós temos conhecimento que o bem existe. Então, nesse processo, as pessoas não praticavam mais o mal. Porque elas já haviam conhecido o lado das coisas boas, do bom, do belo e do verdadeiro. E o que é o autoconhecimento? E como esse autoconhecimento ele é feito? Primeiro, nós vamos ter que perceber quais são os nossos pontos vulneráveis a partir da nossa autoaceitação. Desenvolver um aprendizado conosco mesmo, mudar as situações. Não é fácil nós mudarmos hábitos antigos ou vícios. É muito difícil, mas não é impossível. Depende do que? Da nossa força de vontade. De fazer com que a nossa vida se torne uma vida gostosa de ser vivida. A gente tem que fazer, às vezes, a repetição da informação, porque nós temos tudo disponível para nós sermos pessoas felizes. Mas muitas vezes nós não acionamos esse lado da nossa vida e nos tornamos pessoas tristes, deixando passar oportunidades de convivência com tudo e conosco mesmo. Convida-nos Jesus a nós nos aceitarmos com todas as nossas limitações, nos alegrarmos com as nossas conquistas. Ele nos orienta que nós deveremos ter por nós mesmos o amor compreensão, o amor aceitação, o amor entendimento e o amor perdão. Muitas vezes a gente fala em auto-perdão e fica a questão, o que significa se auto-perdoar? Então eu vou dar um exemplo bem simplesinho. É nós dizermos a nós mesmos, eu me perdoo, porque ontem eu não sabia tanto e hoje eu sei mais. Eu me perdoo pela minha ignorância. Eu me perdoo porque muitas vezes queria ser o melhor, fazer o melhor e não consegui. Eu me perdoo porque eu não consegui, porque talvez não fosse para mim. E assim cada um vai vendo aonde é que pode buscar o auto-perdão em si mesmo. Para quê? Para que ele possa dar um abraço na sua alma. Fazer uma espécie de umas pazes com a alma. E através do auto-perdão, trazer para dentro de si toda a felicidade que está disponível. E a perfeição também. Porque quando nós estamos num processo de nós nos aperfeiçoarmos, quanto mais nós buscarmos a perfeição nas coisas que fazemos, mais próximos nós estaremos da felicidade. É um processo bem interessante. Jesus, ele não se referia ao amor egoísta, narcisista, egocêntrico, porque muita gente confunde auto-amor com egoísmo. O egoísta, ele é capaz de fazer qualquer coisa para ter as coisas dele e até prejudicar o próximo. Mas o que nós estamos falando aqui é gostar de si mesmo. É gostar do que é. É aceitar do jeito que Deus nos fez. É aceitar as coisas, mas aceitar mesmo, não ter revolta para com Deus. Porque quando nós nos revoltamos, nós movimentamos dentro de nós muitas energias que não são boas e acabamos nos adoecendo. E nós precisamos da saúde para continuarmos a nossa jornada evolutiva. Quando acessamos Deus em nós, daí nós poderemos nos amar. Porque percebemos que a perfeição já está dentro de nós. E para desabrochar esse amor, nós estaremos provocados por muitas situações diferentes, onde a oportunidade de mostrar o nosso lado amoroso está existindo. Nós somos que nem um diamante que é bruto, que vai tirando as arestas, e vai se tornando uma coisa maravilhosa, brilhante, que só vai refletir luz. Nós estamos no nosso processo evolutivo como se fôssemos realmente um diamante, e dentro das nossas experiências diárias estamos sendo lapidados
para nós nos tornarmos um brilhante. E quando o nosso coração se tornar esse brilhante, nós poderemos ser escolhidos. Porque tem uma passagem que Jesus nos diz: muitos os chamados e poucos os escolhidos. O que significa isso? Todos somos chamados para fazer com que o nosso coração se torne mais ameno, mais puro, mais belo. E quando ele se tornar uma coisa luminosa, provavelmente Deus irá nos escolher, porque nós já nos preparamos para servi-lo. Então vejam como é lindo o processo da nossa transformação, da nossa autoiluminação. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade. Quando nós tomarmos como nossa normas de conduta e como base de todas as instituições, nós compreenderemos a verdadeira fraternidade. Nós faremos reinar a paz e a justiça entre nós. Não haverá mais ódios nem discussões, mas união, concórdia mútua. E assim que exercitando o amor a Deus e ao próximo, nós mesmos estaremos aprendendo uma grande lição. A lição do amor incondicional, que é o mais difícil de nós conseguirmos. Mas esse é o amor que realmente Deus gostaríamos que nós tivéssemos para com todos os nossos semelhantes, porque afinal nós somos todos irmãos. Quem sabe ama, quem sabe pode muito, quem ama pode muito mais. Essa é uma frase de Chico Xavier. E nós vivemos numa era na qual se faz necessária a compreensão do que é o amor. Mas além de compreendermos que este sentimento sublime, é importante nós vivenciarmos o amor. O dia que nós realmente vivenciarmos, baseados nessa virtude abençoada, não haverá mais fome no mundo, não haverá mais tantas desigualdades como nós vemos nos dias de hoje. Porque iremos compreender novamente que nós somos irmãos e que precisamos ajudar uns aos outros para assim nós chegarmos mais adiante na nossa jornada evolutiva e na nossa evolução. Portanto, o amor é uma palavra de ordem. E concluindo, amar ao próximo é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o nosso próximo. E amar ao próximo, como a si mesmo, é um trabalho bastante árduo. Amar ao próximo é oferecer uma melhoria no nível do nosso sentimento para que nós temos para com ele. E amar ao próximo é a expressão mais completa da caridade. E assim, para a gente exemplificar um pouquinho o que é amar a si mesmo, eu trouxe um poema muito bonito que eu vi no canal do YouTube chamado Mundo dos Poemas. Para quem gosta de poesia, porque poesia é a linguagem que mais nos aproxima de Deus. Tem poemas maravilhosos. E quando eu escutei esse, eu falei, nossa, que coisa linda. Então eu gostaria de dividir com vocês. É do livro Quando Me Amei de Verdade, de Kim e Alison McLean. Então começa assim. Quando eu me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato, então eu pude relaxar. Hoje eu sei que o nome disso é autoestima. Quando eu me amei de verdade, pude perceber que minha angústia, meu sofrimento emocional não passa de um sinal de que estou indo contra minhas verdades. E hoje eu sei que isso é autenticidade. Quando eu me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente. Comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje eu chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguém ou situação apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada, inclusive eu mesma. Hoje eu sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável, pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje eu chamo de amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer o tempo livre e desisti de fazer grandes planos megalômanos de futuro. Hoje faço o que eu acho certo, o que gosto e quando quero, no meu próprio ritmo.
E hoje eu sei que isso é simplicidade. Quando eu me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão e com isso errei muito menos vezes, porque descobri a humildade. E quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente momento, onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. E quando eu me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. Que assim seja.